a mediunidade submetida a processos de dominação. O detentor de faculdades mediúnicas dominando intelectualmente, moralmente, socialmente as pessoas que consumiam passivamente o fenômeno mediúnico. É essa a história do fenômeno mediúnico nas civilizações. É essa a história. Com o codificador, abre-se uma nova página. Uma nova página. Porque ele é capaz de fazer perguntas embaraçosas. Por exemplo, diante do fenômeno da evocação, ele cita um caso engraçado. Um grupo mediúnico que havia evocado uma pintacilga, um pássaro. A pintacilga, a mãe, construiu um ninho, tinha os filhotinhos, o ninho caiu e o grupo mediúnico invocou a pintacilga. E ela disse onde estava o ninho. E conversou com o grupo mediúnico. Kardec então ainda escuta, de São Luís. Mas um pintacilgo responder, São Luís irá responder. Invocai as rochas e elas responderão. Numa frase com uma ironia tipicamente francesa. Fina. Fina. Não há limite para a falta de bom senso humano. A gente é sempre surpreendido com a capacidade das pessoas de se deixar enganar. E dizemos isso no momento em que há grupos mediúnicos ditos espíritas no Brasil invocando e comunicando-se com Aristóteles, Pitágoras, Platão. Aqui é um divisor de águas. Mas por que um divisor de águas? Por que um divisor de águas? E é isso que nós gostaríamos de falar. O divisor de águas no Livro dos Médiuns é que do Livro dos Médiuns em diante, a mediunidade passa a ser com Jesus. Há uma pequena diferença entre a mediunidade sem Jesus e com Jesus. É uma diferença de 200 mil anos-luz. E é um pouco disso que a gente gostaria de falar agora. Mas lembre-se, você é um desencarnado e tem um mês que você desencarnou. Não se esqueça disso, pelo menos até o final do estudo. Livro dos Espíritos, introduzindo as leis morais, questão 614. Kardec pergunta, e deve ter respondido, deve ter recebido mais de 1000 respostas. Porque ele recebia respostas do mundo inteiro. Em especial daquelas adolescentes que viviam em Paris. Que se deve entender por lei natural. No momento em que o mundo discutia lei natural, justnaturalismo, Kant, há uma lei natural? Há uma lei, quando se dizia natural, o sentido, há uma lei universal? Há uma lei que possa ser válida para todos os seres humanos, independente da sua etnia, da sua língua, da região em que você mora? Era discussão sobre lei natural. Que se deve entender por lei natural. E os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem.
indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós estamos falando de lei moral ou lei natural? Esse é um tipo de falsa pergunta. Nós estamos falando de lei natural ou de lei moral? Existe alguma diferença? Existe alguma diferença? Será? Nós vamos encontrar então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que eu vou achar aqui, eu prometo. Prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Prefácio. Que dá um seminário. Esse é só o prefácio do Emmanuel ao livro. E ele dá o título assim: Raios, Ondas, Médiuns, Mentes, Reticência. Raios, ondas, médiuns, mentes. E ele vai dizer: a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. E aí começa a fazer um histórico. Leucipo, mentor de Demócrito, que é o primeiro filósofo grego a imaginar que a matéria deveria ser dividida em partículas, que ele não sabia exatamente o que era, que dá o nome de átomo. Depois o modelo atômico de Dalton, até chegar o William Crookes, o homem que inventou tubo de raios catódicos, faz a primeira experiência com a antiga televisão, que hoje já é de plasma, LCD, né, LED, mas antes era tubo. Röntgen, raios-x, casal Curie, começam a perceber que aquela matéria sólida, a matéria sólida, começa a ser diluída. Não existe matéria sólida. E a matéria é radioativa. Ou seja, ela se desfaz. Para dizer de uma forma bem simples. Bem simples. Ela se desfaz. Se desfaz como? Emitindo pedaços dela. Pedaços dela. Raios. Ela irradia. Matéria irradiar. Matéria irradiar. Até que faz a experiência com o elétron. Submete ele a uma experiência e ele se comporta como onda. Submete ele a uma outra experiência, ele se comporta como partícula. Como é que ele pode ser uma onda e uma partícula? É isso que Emmanuel está dizendo. Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. Acabou o materialismo. Eu não preciso dizer isso aqui, porque aqui temos uma plateia de desencarnados, há um mês. Mas para os que estão ainda na carne, acabou o materialismo. Há muito tempo. Dirá Emmanuel, por falta de matéria. Eu sou materialista. De qual matéria que você está falando? De qual? O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico. Turbilhão eletrônico. Regido pela consciência. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem. Não é o que eles querem, mas é o que eles são. Sacerdotes do Espírito.
E aí nós voltamos para a questão 614. A lei natural é a mesma lei divina. A mesma lei que rege os fenômenos morais, rege os fenômenos materiais. É a mesma lei. Os laboratórios, diz Emmanuel, são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. Meu Deus! Eu imaginei que serviço de Deus fosse só na sacristia, preparando a hóstia. Eu imaginei que serviço de Deus fosse só no centro espírita. Quer dizer que a pessoa que está num laboratório de genética está a serviço de Deus? Bom, está. Mas eu disse no início, nós vamos ter que mudar a perspectiva. Teremos que mudar a nossa concepção de Deus e teremos que mudar a nossa concepção de serviço. É preciso enxergar as coisas de um ângulo diferente, mas estão a serviço de Deus. E ele dirá: cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e essa desaparece para dar lugar à matéria. O princípio da conservação da massa. O futuro pertence ao espírito. O futuro pertence ao espírito. Aí ele diz assim: e meditando no amanhã da coletividade terrestre. Meditando no amanhã da coletividade terrestre. Então hoje, nós vamos ter que pensar 100 anos à frente. 100 anos à frente. Se você está olhando para hoje, você está desatualizado. Pensando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre criaturas. Olha, quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte com a cessação da vida. Então aqui, nós começamos a enxergar a mediunidade como intercâmbio, troca de sentimentos, troca de emoções, troca de esperanças, de ideais, de pessimismos, de angústias e de depressões. Troca de ideias. Você pode sair agora dessa reunião e na hora que você pisar ali fora, você ser tomado por um processo de angústia emocional. Porque sem o perceber, você está fazendo um intercâmbio com uma entidade perturbada e triste. Intercâmbio. Entre criaturas. Não importa se elas estão na carne ou fora da carne. Porque a carne é, na verdade, um turbilhão eletrônico regido pela consciência.